Então vamos a isso, Padre Mende, mais um episódio deste nosso podcast aqui da Paróquia de Cascais. Já estamos no mês de Maria, mês de maio, que hoje é o tema assim, principal desta nossa conversa, mas antes de chegarmos aí, ou mesmo já com isso bem apontado, o que é que andaste a fazer nestes últimos tempos? É verdade, este mês de maio eu não sabia bem o que era, porque até agora foi só tempos de pandemia, estar tudo fechado ou poucas atividades, mas este ano de facto isto parece que uma pessoa mete o ritmo a 1000 e já não para mais. Portanto, aconteceram imensas coisas. Já nestes primeiros poucos dias de maio, parece que o tempo quase que se multiplicou em vários. Que tivemos várias peregrinações a Fátima, entretanto. Tivemos plural majestático, não é? Pelo da parte presbiteral, tu foste assim o encarregado de fazer essa ginástica, não é? Durante uns dias. Foste sobretudo com escolas, não foi? E com aqueles meninos que se estavam a preparar para a primeira comunhão. Sim, foram as crianças da catequese em inglês, aqui ligados à Igreja dos Navegantes, foram com os pais e com as famílias. Em autocarro. Portanto foi só um dia, sim. Isto ainda foi no final de abril, mas também foi assim uma peregrinação engraçada, que de facto todas as famílias estavam envolvidas, aqueles que iam fazer a primeira comunhão, e acho que foram todas mesmo, e foi algo giro. Em inglês, porque de facto lá a catequese é em inglês, mas foi giro porque de facto as pessoas muitas vezes vêm só domingo, mas quando têm assim uma experiência forte em conjunto também ajuda a criar mais estes laços de comunhão e de partilha que são giros. Depois com a escola também a Kairos, fomos também 3 dias a pé até Fátima, com meninos dos 8 até aos 12. Eles foram a pé? Eles foram a pé, sim. Foi ali desde Alcanena até Fátima. Boa. 2 dias a andar. E não amolaram, não se cansaram, não ficaram tristes, nada? Isso é que é a parte gira, que parece que as crianças queixam-se muito menos do que os adultos, né? Lá vão andando, mesmo aqueles que estão assim um bocado mais cansados, e havia lá uns um bocadinho mais pequeninos, mas esses aguentavam, não desistiam, e mesmo quando se oferecia, olha, vê lá, se calhar podes ir um bocadinho no carro, não queria ir andar o tempo todo. Bonito. E foi Nossa Senhora bem lá sabia a quem queria aparecer, não era? Mas que na verdade eles tinham as idades dos pastorinhos, não era muito diferente. Os pastorinhos lá pastoreavam e iam a pé todos os dias até à Cova da Iria. E em todas elas foi giro que visitámos a casa dos pastorinhos, visitámos também a Cova da Iria. Não foi só uma peregrinação, ou só não é um passeio, mas uma caminhada assim exigente até chegar a Fátima, mas foi viver também um bocadinho aquilo que é Fátima, a mensagem de Fátima, a história, não é? O acontecimento em Fátima. A dar-lhes a conhecer um bocadinho isso também, não é? Não é só, claro, só a aventura de pôr-se a caminho e pronto, e de fazerem comunidade, porque estão a caminhar juntos e até rezam e pensam um bocadinho na sua vida, mas é também aprender com esta mensagem de Fátima. É engraçado que é sempre assim, não é? Portanto, é palavra e ação. A palavra para iluminar o que é que estamos a fazer, e em todas estas peregrinações que fizemos houve sempre a história de Fátima a ser contada, que é giríssimo, porque no fundo é o Evangelho, digamos, de certo modo atualizado, não é? Portanto, a mensagem de Fátima é a mensagem do Evangelho no século XX, não é? Uma espécie de atualização de alguns pontos centrais do Evangelho. E portanto, ou leu-se uma história de Fátima, assim, dos pastorinhos, ou eles próprios fizeram uma representação daquilo que foram as aparições. É a maneira mais fácil de eles aprenderem, eles próprios também, né, representarem. E de facto é muito giro. E a representação é uma coisa ótima, porque de facto vai-se a ler o que a irmã Lúcia nos conta de Fátima e lemos aquilo, parece um teatro. Portanto, eles leem aquilo e representam quase em primeira pessoa, que é muito fácil de adaptar. Não dá assim muito trabalho e ouve-se a história de uma forma leve e simpática, ainda que a mensagem seja exigente e boa para nos aproximar mais de Deus, não é? Sim, nós antes da pandemia, ainda não estavas cá, mas antes da pandemia, nós também propusemos uma coisa parecida para toda a paróquia, toda a comunidade. Por isso, num sábado, que é o dia normalmente dedicado à Nossa Senhora, né? No último sábado de maio, nós íamos de autocarro ou de carros, a ser o mais aberto possível, qualquer pessoa pudesse participar, levando a família toda, e a lógica também era um bocadinho isso, era ir conhecendo pouco a pouco a história, a mensagem, os lugares de Fátima, também para potenciar aquilo que são as visitas familiares que as pessoas fazem a Fátima, noutros momentos de férias ou noutros dias assim mais importantes em cada núcleo familiar, mas sabendo um bocadinho
o que fazer e por onde andar, não é? o que o santuário oferece, tanto da vida sacramental, das confissões, da adoração do Santíssimo, das devoções do primeiro sábado, dos horários das missas, do terço, da Via Sacra, nos Valinhos, e depois a história dos pastorinhos também, o sítio onde, por exemplo, a última peregrinação que depois acabou por não acontecer, o que estava preparado é nós irmos fazer a caminhada, porque era o centenário, julgo eu, da morte da Jacinta. Então era um bocadinho fazer um bocadinho a caminhada da vida de santidade dos pastorinhos, e a vida de santidade começa no batismo. Então era visitar a pia batismal onde os pastorinhos todos foram batizados, e depois nós próprios também fazemos esta nossa caminhada batismal ou cristã. Por isso é muito engraçado nós irmos a Fátima, que está aqui ao lado, e essa coisa curiosa que tu foste a Fátima com pessoas, sobretudo com raízes estrangeiras, não é? Com raízes não cá em Portugal, pelo menos assim da primeira pessoa, e nós sabemos como boa parte das pessoas que nos visitam, uma das primeiras coisas que dizem quando estão à vontade, então, e quando é que eu posso ir a Fátima? A Fátima é muito longe, e quando nós dizemos que é 1h30 de caminho, eles perguntam, mas não vais lá todos os dias, não vais lá todas as semanas, não vais lá... Pois. Para eles aquilo 1h30 de caminho é para ir tomar um café ou para ir almoçar, e por isso querem logo ir a Fátima na primeira ocasião. Por isso é muito engraçado nós também darmos valor a este tesouro que Nosso Senhor nos deixa, né, para a Igreja, e nós temos também Fátima, a forma como nós vivemos a Igreja aqui em Cascais, aqui em Portugal, temos muito essa marca, não é? De recebermos o convite de Nossa Senhora para participarmos, né, na missão redentora do seu Filho. Depois eles olham para nós e pensam, estes tipos têm este tesouro aqui ao lado, são os parvos que não aproveitam, não é? Exatamente, quando eu lhes digo, não, eu costumo ir a Fátima assim, ao santuário, 1-2 vezes por ano. Vou a Fátima muitas vezes, mas vou para fazer compras, para ir almoçar com amigos, para ir para não sei para onde, né? Agora ao santuário, isso tudo assim, 1-2 vezes por ano, eles ficam escandalizados. Eu também, depois quando digo isso também fico escandalizado. Pois. E pronto, depois volto lá outra vez. Pronto. E pronto, que bom que Nossa Senhora nos dá estas oportunidades, né? E agora aquilo já está um bocadinho mais aberto outra vez, ou seja, não é? Já dá sim, para... já sem problema nenhum, houve missa normal. Já não há distrações com essas coisas, sim. E pronto, e foi de facto uma grande alegria. Mas só para terminar aquilo que o Padre Nuno dizia, lembro-me que há uns anos tinha uns amigos seminaristas americanos que eu conheci quando estava lá, que vieram cá e às vezes eles sabem mais a história de Fátima do que nós. Eles contavam assim pormenores que eu nunca tinha reparado, sim. Que levaram aquilo assim muito a peito. Mas pronto, de facto é sempre uma grande riqueza ir lá e voltar e aproveitar este mês também. Este mês de maio também é marcado muito pelas primeiras comunhões, não é? O sacramento por excelência, não é? O sacramento da Eucaristia, e que é celebrado, que é vivido pela primeira vez por alguns das nossas catequeses. Sei do teu empenho e da tua predileção por acompanhar as crianças da catequese e de estimulá-los também a estarem atentos e a desejarem conhecer cada vez mais Jesus e a viver esta sua fé. Isso é muito engraçado. Nós neste domingo que passou, antes de nós gravarmos este podcast, tivemos assim a primeira celebração de primeira comunhão, com 2 grupos pequeninos, cada um do seu sítio, e era engraçado que qualquer um dos dois, assim a referência primeira, ou assim pelo menos mais imediata do sacerdote eras tu, que foi muito engraçado ver essa, ainda para mais era o domingo do Bom Pastor, por isso foi assim uma coisa muito sugestiva de perceber, não é, que o pastor cheira às ovelhas, não é? O pastor conhece as ovelhas pelo nome, o pastor que vai acompanhando as suas ovelhas e dá vida por elas, por isso foi muito engraçado. Estava na agenda ser eu a presidir a missa, mas foi muito, muito bonito ver o cuidado e aquela delicadeza que eles têm por ti pessoalmente, que é muito bom. E pronto, e agora no próximo domingo devemos ter mais dois grupos um bocadinho maiores da primeira comunhão, e por isso, como nós fazemos agora, cada um celebra a sua missa, né, que é para nós podemos ir diversificando, e também somos os mesmos, é o mesmo serviço. Claro. Aqui na paróquia. E perceber que nós somos os instrumentos do pastor. Não é por causa do Padre Meno, não é por causa do Padre Nuno, mas é por causa de Jesus. É Jesus que está. Mas calhou na agenda, e no próximo domingo a agenda vai trocar um bocadinho, por isso alguns és tu que vais presidir a celebração, embora, como aconteceu neste domingo, sejamos ambos, não é, a participar neste sacramento e a dar-lhes a comunhão pela primeira vez. E pronto, e falando um bocadinho também destas celebrações e da mudança de celebrações, nós, a partir do dia 22 de maio deste ano de 2022, por isso é tudo 22,
nós vamos regressar outra vez. Nós, aqui é o plural mastático mesmo, o Padre Mendo nunca reforcei lá nenhum, exatamente. Por isso, se calhar, vamos ter que arranjar aqui um ajudante ao Padre Mendo, mas agora ele já tem os Waze da vida e os Google Maps e coisas parecidas, por isso vai saber onde é que são as igrejas, e o nosso site da paróquia também tem lá os mapas todos das igrejas. Mas pronto, mas vamos voltar às nossas celebrações assim nas várias igrejas aqui do território da nossa paróquia. Ainda não está totalmente fechado os horários por duas pequeninas razões. Uma, a Igreja da Misericórdia, que é aqui na Vila e que é uma das igrejas maiores que existem aqui na Vila de Cascais, só vai ser abençoada, só vai ser dedicado ao altar no dia 13 de junho, por isso é quase um mês depois, e só a partir daí é que ela vai fazer parte depois também desta listagem, não é, das celebrações propostas para toda a comunidade, mas também porque nós precisamos de ajustar um bocadinho os horários das várias celebrações, até porque nós agora também já estamos a celebrar, somos nós os responsáveis pela celebração da missa também em inglês, que era uma das missas que eram os padres dominicanos que celebravam, e por isso agora também é da nossa responsabilidade. Então nós temos menos disponibilidade de horários, e por isso vamos ter que mudar um ou outro horário, e é mais difícil essa mudança, por isso temos que encontrar aí o equilíbrio mais bem equilibrado, mas pronto, mas neste domingo, dia 15, a decisão vai ser tomada e vai ser apresentada, não é nada de extraordinário, mas pronto, mas é pedir também um bocadinho, primeiro, aquela coisa que tu dizias em relação aos americanos, ou em relação aos teus amigos, aos nossos amigos, que olham para nós e acham que temos uma graça enorme, porque estamos aqui tão perto de Fátima, que a gente também nunca perca a noção que é uma graça enorme, podemos ter missa sim, no nosso bairro, ou na missa na nossa mesmo ao lado de casa, mesmo ao lado de casa, sim, mesmo que seja uma hora mais cedo, ou uma hora mais tarde, ou num sítio mais pequenino, ou num sítio maior, por isso nunca perder, não é, essa noção de que é graça, que é uma graça enorme, e Deus permita que se mantenha essa graça, não é? Mas nunca se sabe, não é? Se não houver sacerdotes, como é que pode haver missas, não é? Mas pronto, por isso mantermos essa graça, ou essa consciência de graça, e depois também, por outro lado, vai ser muito mais necessário, ou visivelmente mais necessário, aquilo que é a participação, né, da vida comunitária, mesmo até da vida litúrgica. Ou seja, durante 2 anos, cerca de 2 anos, nós celebramos missas só em 2 ou 3 horários no máximo, não é? Depois passou a 4 com os ingleses ou com a missa vespertina, e agora vamos passar para 10 ou 12. Por isso vai haver muitas celebrações e muitas igrejas onde temos que recriar, né? Do coro aos acólitos, dos leitores aos ministros da comunhão, das pessoas que abrem, fecham, limpam, arrumam, organizam as coisas todas. Por isso vai ser agora um caminho também de regresso às nossas comunidades, que vai ser necessário ir fazendo. Por isso o Padre Mendo nem sabe onde é que são as igrejas. Já sei. Sim, mas não sabe como é que é o corpo que celebrava, não é? O Padre Nuno está muito esquecido, por isso já também não sabe bem como é que são, ou como é que eram os grupos. Por isso vamos começar, não tudo do zero, mas tudo de Deus, que é mais do que tudo. Por isso também este convite, esta exortação a desinstalarmos, não é? e a participarmos efetivamente numa paróquia, pois cada um na sua comunidade, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, mas também estou cheio de entusiasmo, cheio de vontade, né, de rever as pessoas nos sítios assim que eram os habituais delas, embora tenha sido muito bom estes tempos em que nós celebramos menos e por isso podemos estar mais tempo com as pessoas, tanto antes como depois das missas, e temos mais disponibilidade para acompanhar os grupos e para fazer outras coisas, desde os funerais a outros trabalhos pastorais, e que agora vai ser cada vez mais difícil. Tu vais ver o que é uma agenda que à partida está cheia, mas que vai ficando cheia depois no mês de maio por causa das peregrinações e por causa das primeiras comunhões e por aí adiante. Mas bom, vai ser muito bom. Vamos ver. Então, Padre Mendo, nós já falámos aqui muito da introdução, estamos no mês de maio, não é? Nós chamamos mês de maio mês de Maria só porque é parecido, Maio e Maria? Bem, eu estive a investigar um bocadinho também, eu sabia, nós dizemos sempre que é o mês de maio e é o mês de Maria,
Mas então fui ver porque é que nós chamávamos este mês de maio o mês de Maria. Originalmente diz-se, não é, que em parte foi porque este tempo é um tempo também muito de primavera, de reflorescimento, não é, de volta à natureza toda também a estar mais florida, e vem também as flores, os frutos, portanto a natureza volta a alegrar-se, e que antigamente, ainda antes do cristianismo, havia também muitos costumes pagãos nessa altura. Por um lado, não é a totalidade da resposta, mas em parte também se foi de certo modo cristianizando esses costumes pagãos que podia haver. Portanto, no fundo não é tirando as coisas e acabou, mas olha, então vamos lá aproveitar esta ocasião para louvar também qualquer coisa de bom que nos aponte para Deus. E então foi de certo modo, alguns costumes começaram a ser mais marianos também, em concreto. Por outro lado, também, assim, digamos, a origem mais recente, aquela origem mais direta para chamarmos o mês de maio o mês de Maria, nos dias de hoje, vem de Roma, de um padre italiano que se chamava Latomia, se não me engano, que num colégio jesuíta também acabou por propor este mês de maio como um mês especialmente dedicado a Maria, isto no final do século XVIII. E porquê? Porque dizia ele que normalmente era no mês de maio que também os estudantes também, de certo modo, andavam um bocadinho mais perdidos. Portanto, olha, vamos focar em Nossa Senhora, na nossa Mãe do Céu, para orientar bem o nosso mês e não ser um mês de perdição, mas um mês de devoção, de nos dedicarmos mais a Nossa Senhora e podermos estar mais perto de Jesus. E daí depois houve um Papa que, dado este pedido deste padre, acabou também por abraçar esta devoção, se quisermos, e acabou por ser um pouco estendida por todo o mundo. Não é? Portanto, é uma devoção que depois foi aproveitada por muitos sítios e pronto, e assim é. Portanto, veio desde o final do século XVIII e estendeu-se um pouco a todo o mundo e é bom, não é? Uma maravilha. Depois nós tivemos a 13 de maio também, que também ajudou a carimbar ou a selar esse mês de... selado com o 13 de maio. Exatamente. O Papa Pio XII, se não me engano, também fez a festa da coroação de Nossa Senhora no dia 31 de maio, que agora é celebrado no dia 22 de agosto. Sim. E agora, em vez dessa, temos a festa da visitação também neste dia 31 de maio. Portanto, muitas festas de Nossa Senhora também, agora também com Fátima, sobretudo. Sim. E, portanto, uma alegria, não é? E nós alegramos, a natureza alegra-se e a Igreja também se alegra com estas belas festas de Nossa Senhora, que nos ajudam também a entrar mais dentro do mistério de Jesus. Então, e para falar de Nossa Senhora, por um lado, temos as várias cenas no Evangelho, nomeadamente onde ela aparece mais vezes é os Evangelhos da infância, no Evangelho de São Lucas, desde a anunciação do anjo, a Nossa Senhora, depois a apresentação do menino Jesus no templo, a visita depois da visitação, não é? A sua prima Isabel, o nascimento e a apresentação do menino Jesus, não é? Depois a perda e o encontro. Na vida pública temos assim um ou outro acontecimento, não é? Quando a mãe e os irmãos vão à procura de Jesus porque parece que ele está fora de si, não é? E depois aparece apenas a cena na paixão, não é? Nossa Senhora está junto ao seu filho e Jesus dá a João Maria por mãe, não é? E diz, eres o teu filho, filha, és a tua mãe. E depois há uma referência também nos Atos dos Apóstolos, que Nossa Senhora permanecia unida aos apóstolos, não é? Em oração. Mas podemos saber mais algumas coisas sobre Nossa Senhora, tirando depois as aparições, as várias aparições, ou as várias relações particulares que ao longo depois da vida da Igreja também foram acontecendo, nomeadamente em Fátima. Mas da vida de Nossa Senhora, o que é que a gente diz algumas coisas dela, mas o que é que se pode dizer, onde é que a gente pode encontrar isso e que razoabilidade ou que veracidade, não é? Para a nossa devoção e para a nossa fé nós podemos encontrar. Então, nós tínhamos pensado hoje, precisamente por ser este mês de maio que estamos a fazer o programa e dedicar um bocadinho a isto mesmo, a Nossa Senhora, e pensámos em falar um pouco de como é que seria esta infância de Nossa Senhora. Que, como estava o Padre Nuno a dizer, nós temos relatos no Evangelho e que os relatos do Evangelho vão assim diretos ao essencial. Não tem assim muitos afloreados. Esse é um dos aspectos, um dos critérios para a chamada canonicidade dos textos sagrados, ou seja, aqueles textos que pertencem à regra, não é, ao cânon da Sagrada Escritura. Um desses critérios é a tal chegar ao cerne da questão, ou seja, falar do essencial, falar do central. Exatamente, portanto, não se perde com muitos detalhes
incluindo toda a infância de Nossa Senhora. Portanto, nós não temos nenhum detalhe da infância de Nossa Senhora no Evangelho, não nos é contado. Apenas começamos logo então, com esta cena da Anunciação do Anjo, em que nos diz que Nossa Senhora estava entregue a José em casamento e que, portanto, depois estava em Nazaré, anjo, na sua terra, não é? Que estava na sua terra de Nazaré, e então depois aí começa toda a história. Daí para trás, do Evangelho propriamente dito, nós não temos nenhuma informação. No entanto, pensámos que hoje podia ser giro partilhar, porque, aliás, normalmente as pessoas, sobretudo quem vem aqui à missa na igreja paroquial, muitas vezes pode-se deparar com cenas como esta. Agora vamos passar para quem nos está a ver no YouTube. Por exemplo, vemos aqui uma cena que é Nossa Senhora, os seus pais, não é? São Joaquim e Santa Ana, que estão com Nossa Senhora, e Nossa Senhora está a ler, uma Nossa Senhora menina, não é? Ainda bebé, e com os seus pais. De onde é que vêm estas histórias? Não é? Se calhar é uma coisa que já nos podemos ter perguntado. Sim. Aliás, os nomes São Joaquim e Santa Ana não aparecem nos Evangelhos. Não aparece o nome dos Evangelhos. Pelo menos não aparecem com essa referência de serem os pais de Nossa Senhora. Aparece vários Joaquins e várias Anas, não é? Mas não como os pais de Nossa Senhora. E então aparecem todas estas referências que nós ouvimos também assim popularmente, que nos ensinaram, e até vemos estátuas e tudo. E aliás, até na paróquia temos a Igreja de Santana, portanto, que é dedicada a esta avó de Jesus, a mãe de Nossa Senhora. E então, de onde é que isto vem? Pensámos, se calhar, em falar assim, se tivermos tempo, de 1 ou 2 episódios desta infância de Nossa Senhora. E pronto, e ver disto, de onde é que isto vem, como é que podemos falar destes episódios da infância de Nossa Senhora. Então, onde é que vem, primeiro? Então, primeiro, antes de irmos concretamente de onde é que vem, era bom nós só fazermos uma pequenina distinção, não é? Sim. Que uma coisa é aquilo que diz respeito à revelação pública, ou seja, aquilo que nós lemos nos Evangelhos, que nós acreditamos pela nossa fé, que é de facto a palavra de Deus revelada, aí é que é a fonte da verdade e não tem erro, não é? Portanto, é de facto a história que o Senhor quis revelar, e aí é que está a fonte da nossa salvação. E agora, isto que nós vamos falar, de onde vêm estas histórias de Nossa Senhora, vem daquilo que se chama, por um lado, a tradição oral, que vai sendo passada de boca em boca desde o início até agora, e também de alguns evangelhos apócrifos. Apócrifo não quer dizer que seja tudo errado, não é? Não quer dizer que seja uma coisa que é mentira, não é esse o ponto. Tanto que nas comunidades cristãs do início, por muitas comunidades foram tidos como textos sagrados, não é? Textos que também eram dignos de veneração e que tinham lá qualquer coisa de verdade. Agora não tem o mesmo peso que uma revelação pública. Portanto, não é como o Evangelho, mas são pequenas histórias que podem nos ajudar a pintar um bocadinho mais quem é que é esta Nossa Senhora, esta mãe de Jesus. Sim, para tirar o mito que as pessoas às vezes põem em relação aos evangelhos apócrifos. Às vezes as pessoas pensam que, como não têm conhecimento desses evangelhos apócrifos, acham que estão escondidos porque podem ser muito perigosos e mais não sei o quê, e dizem as doutrinas que a igreja não quer que se saibam. Qualquer pessoa, basta pôr evangelho apócrifo no Google e vê os evangelhos todos, e até pode ter acesso aos textos. No meu telemóvel eu tenho aqui os evangelhos apócrifos todos, como tu também tens, não é? Em todas as línguas possíveis e imaginárias. E uma das coisas boas que a gente pode usar a ler os evangelhos apócrifos é exatamente isto, é exatamente aquele contexto das pequenas comunidades onde o evangelho de Jesus foi anunciado em primeiro lugar e foi vivido em primeiro lugar. Por isso não há mal nenhum conhecer, sabendo que não é o essencial, sabendo que não é o nuclear da revelação de Nosso Senhor. E de facto assim é, portanto não é que sejam coisas erradas de todo, é mais um bocadinho este contexto que se vai dando. Sim. Que não é essencial para a nossa salvação, não é uma coisa que nós tínhamos que saber e que é importante, mas ajuda-nos também a ver a humanidade aliás, nas imagens, não é? E naquelas coisas, nas histórias que nós contamos porque nos contaram na tal tradição oral, a quase totalidade dessas histórias estão presentes nos livros dos apócrifos, não é? Nos evangelhos apócrifos. Por isso, aquilo que a gente já vai dizendo sobre a infância de Jesus, sobre a infância de Nossa Senhora, já aparece também em alguns desses textos apócrifos. Por isso, nós já vamos conhecendo, de uma forma assim muito frágil, esses textos. E bem, e então, para contar estas histórias, há assim 2 textos destes aqui principais. Boa. Que por um lado é um que se chama o Proto-Evangelho de Tiago, que quando se diz proto, a gente quer uma espécie de apêndice, portanto já tem assim uma espécie de explicação extra do Evangelho. E outro Evangelho que se chama do Pseudo-Mateus, ou seja, que não é bem São Mateus. Sim. Este que tem um bocadinho mais de peso, de certo modo, porque é um bocadinho mais tardio. Portanto, o Proto-Evangelho de Tiago diz-se que é provavelmente do século II, portanto não foi logo escrito no mesmo tempo que os restantes escritos do Novo Testamento,
Mas depois o Pseudo-Mateus tem-se referências do século VI, sabendo que é um bocadinho mais antigo, provavelmente do século IV. Este tem um bocadinho mais peso, porquê? Porque o próprio São Jerónimo acabou por traduzir partes. Não deste Pseudo-Mateus. São Jerónimo, que foi aquele que fez a tradução da Bíblia inteira para o latim, sim, para a Vulgata. Além de ter traduzido isso, também fez esta tradução de parte deste texto, que no fundo tem algumas destas tradições orais, né? Acabou por pôr por escrito aquilo que se passava pela boca, sobre também a vida de Nossa Senhora. Portanto, olhando para isto, como é que nós lemos estes textos? Estes textos não são uma forma de história como nós estamos habituados a ler história nos dias de hoje. Aliás, é mais na forma, se quisermos, com uma categoria assim de que nós estamos mais habituados, de romance histórico. Ou seja, há uma verdade por trás, mas depois sim, tem um certo romanceado que ajuda a perceber a mensagem principal. Exatamente. Da verdade da história. Sim, depois lá nos mundos bíblicos tem outros nomes, que é como se fosse um Midrash ou um Haggadah, não é assim que vai... E bem, portanto hoje íamos contar assim duas destas histórias, porque para irmos então aprofundar mais esta vida de Maria, de Nossa Senhora. Então qual é que é a primeira história de Nossa Senhora? Então íamos começar logo pelo início, pelo nascimento de Nossa Senhora. Nós celebramos o nascimento, primeiro celebramos a Imaculada Conceição, sim, não é? No dia 8 de dezembro, e depois celebramos o próprio do nascimento de Nossa Senhora, 9 meses depois, não é? No dia 8 de setembro. 8 de setembro, dia de anos de Nossa Senhora. Exatamente. Celebramos. E então, porque é que vamos começar por aqui, que de facto já ouvimos falar do São Joaquim e Santa Ana, que aparecem também nestes escritos que acabámos de mencionar, e que São Joaquim e Santa Ana não conseguiam ter filhos, portanto a Ana era dada como estéril. Aliás, isto deve-nos soar assim um bocadinho como familiar, que já havia outras histórias do Antigo Testamento e também do próprio nascimento de João Batista, que vemos que passou a própria Ana, a mãe do Samuel. E a Ana, mãe de Samuel. Portanto, há assim 3 antecessores que aconteceu mais ou menos o mesmo. Antecessores não, porque João Batista já foi depois. Mas o que é que vimos? Vimos então que não conseguiam ter filhos, e para a cabeça de um israelita, não ter filhos era a maior maldição que podia acontecer. E porquê? Porque Deus prometeu a Abraão que ele ia ser o pai de muitas nações, que ia ter muitos filhos. Portanto, a maior bênção que podia haver era um casal ter muitos filhos. Era assim a melhor coisa que podia acontecer. Não ter filhos era um sinal de maldição. E portanto, São Joaquim e Santa Ana, que estavam casados, tinham caído em grande desgosto. Santa Ana e São Joaquim depois acabaram por, de tal forma era o desgosto de São Joaquim, que ele decidiu ir para o deserto e fazer jejum e rezar, pedindo que Deus tirasse esta maldição. Santa Ana, por sua vez, continuou em casa e chorava por isto que lhe tinha acontecido. Então não é que aparece um anjo, segundo a tradição, e fala então a Santa Ana a dizer que então a sua prece iria ser ouvida. E depois também São Joaquim, e que depois São Joaquim devia então voltar à casa de Santa Ana, e que então iria depois conceber com ela e teriam então descendência. O que é que acontece? Mal sabem disto, Santa Ana decide então votar Nossa Senhora ao serviço inteiro de Deus. Ou seja, fizeram logo, ainda antes do nascimento, daquilo que seria o seu filho ou a sua filha, portanto ainda não sabiam bem o que é que iria nascer. Não havia ecografias na altura. Não havia ecografias. Iria então ser entregue totalmente ao serviço de Deus. E assim depois acabou por nascer Nossa Senhora. E este é assim, digamos, o relato do nascimento. Portanto, eram estéreis, não podiam ter filhos, já estavam também com uma idade avançada, mas depois tiveram assim... Depois do nascimento, depois esse voto que Santa Ana fez, não é, de consagrar Nossa Senhora, significa que Nossa Senhora também, como o Menino Jesus, foi apresentada no templo? Que tradição é que nós temos sobre esse acontecimento também logo... Pelo menos o Menino Jesus foi apresentado no templo 8 dias depois, não é, do seu nascimento. Se calhar Nossa Senhora também teria sido uma coisa parecida, se calhar não era o mesmo tipo de cumprimento da lei, não é? Porque segundo a lei era todo o filho varão, não é? Com 8 dias, será consagrado ao Senhor, com o par de rolinhas ou as pombas e coisas parecidas. Como é que era? Nossa Senhora foi, não foi? O que é que vamos falar sobre isso? No caso de Nossa Senhora, também estes evangelhos apócrifos contam-nos também uma história de apresentação da Virgem Maria no templo. O que acontece? Contam eles que provavelmente devia ter 3 anos quando isso aconteceu, e quem está no YouTube pode nos ver agora também um azulejo que temos aqui na igreja em que aparece esta cena de Nossa Senhora ser apresentada no templo.
E o que é que acontece? Então São Joaquim e Santa Ana entram no templo e acontece que a menina Nossa Senhora, com estes seus 3 anos, acaba então por subir os degraus do templo, portanto assim, em direção ao sumo sacerdote. Lá estava o sumo sacerdote, e diz também o Evangelho que foi como se fosse, e que ela não olhou para trás, ou seja, foi como quem está decidida naquilo que faz, foi ao serviço do templo cumprir aquilo que já os seus pais tinham votado, que era a sua filha iria então ser totalmente entregue ao serviço de Deus, e assim subiu os degraus. E depois conta-se que parou no 3º degrau, ou que o sacerdote disse para ela ficar ali no 3º degrau, e aí depois conta a história que ela dançou, portanto dançou no 3º degrau, e que isso foi uma certa forma de entrega total no templo. E porquê que, se nós lembrarmos a história do rei David, vemos que o rei David também dançou diante da Arca de Deus, e que essa foi uma forma de dar graças a Deus e de entrega de si mesma a Deus. E assim foi a apresentação de Nossa Senhora no templo, que depois, de certo modo, não ficou apenas por aí. Portanto, não voltou atrás, não voltou para os pais como uma menina da sua idade aconteceria, que passado um tempo já estava a olhar onde é que estão os pais e volta para as saias da mãe, para as saias do pai. Portanto, ela foi assim introduzida na vida do templo. Mas depois não ficou apenas por aí. Conta também estes evangelhos que provavelmente a partir daí Nossa Senhora foi entregue ao templo para ser educada. Portanto, acabou por fazer parte da vida do templo. Claro, sim, até porque os São Joaquim e Santana já seriam de idade avançada, não é? Por isso teriam muito mais dificuldades, não é? Físicas e logísticas, não é? De cuidar da sua filha. Sim. E então aí Nossa Senhora foi educada também com outras meninas e próprias na educação do templo, como acontecia muitas vezes as crianças serem então entregues para a sua educação. Ali também o acontecia, para aprender as letras e tudo mais. A Nossa Senhora aí foi educada, também aprendeu a tecer, contam estes escritos, e pronto, e aí foi crescendo na sua infância, e aos poucos foi criando em si mesma lá esta alma meditativa que tem, que nós sabemos. Depois no Evangelho em si ouvimos tantas vezes a dizer que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Portanto, esteve assim sempre muito próximo do templo, que é como quem diz, muito próxima de Deus o tempo todo. E contou estes evangelhos que também, propriamente no que diz respeito ao seu crescimento físico, esteve lá próximo também, então, do templo, do lugar sagrado. E portanto aí é que aprendeu a meditar a Sagrada Escritura, aí é que aprendeu a guardar as coisas no coração, como depois mais tarde havia aprender também a entregar cada vez mais a sua vontade nas mãos da vontade de Deus. Contam estes escritos que de certo modo vivia como se fosse uma espécie de monja, se calhar lá está, pode ser um bocadinho mais romanceado porque não havia monjas na altura, mas percebe-se, o género de vida era um género de vida entregue a Deus totalmente. Sendo que depois chega aos 12 anos e têm de tomar uma decisão, aqueles que guardam o templo, os sacerdotes do templo, porque com 12 anos chegava-se à maioridade, não é? Começava-se a crescer, e era preciso decidir o que é que se fazia então com Nossa Senhora. Portanto, o que é que se decidiu fazer com Nossa Senhora? Algures no templo contam que ela provavelmente há de ter feito também um voto, ela mesma, Nossa Senhora, de entrega a Deus. Não há de ter sido assim um voto como fazem os votos as religiosas nos dias de hoje, porque isso também provavelmente não existia, mas uma entrega assim, olha, uma vida de facto entrega a Deus. E que para guardar isso também, esse voto de virgindade ou de quem se entrega totalmente nas mãos de Deus, então foram procurar quem é que poderia então guardar essa decisão de Nossa Senhora, e que de certo modo vinha inaugurar uma coisa. Não sei se se lembram, mas há pouco acabámos de falar de que no entendimento dos judeus não ter filhos, não é? Portanto, no fundo manter a virgindade era uma grande maldição. Mas Nossa Senhora de certo modo veio abrir, digamos, um novo entendimento de que, espera aí, que não é necessariamente uma maldição, e esta virgindade pode ser muito fecunda, não no sentido físico, não é? Não tem filhos assim propriamente ditos. Nós sabemos que acabou por ser a mãe de Deus quando veio o anjo, mas para além disso, de facto, foi uma virgindade muito fecunda, não é? Que se manteve
em toda a sua vida. Mãe de João e depois mãe da igreja. Mãe de João, mãe da igreja, e quer dizer, todos os filhos que têm, todos nós, graças a Deus. Bem, e esta era um bocadinho a história que queria então contar desta infância de Nossa Senhora até o seu casamento. Depois o casamento em si também tem uma história engraçada, mas se calhar vai ficar para a próxima quando falarmos de São José, se calhar, e o que é que se conta também destes evangelhos apócrifos. Chegámos à altura dos casamentos também. Pode ser. Assim, é uma mas o que é que a gente acha que podemos fazer mais aqui de mês de Maria, não é? Como é que nós, em família, como é que lembras-te assim de algumas propostas, algumas coisas que fizeste também quando vivias lá em casa ou quando estavas no seminário? Como é que era marcado este mês de Maria? Essa é uma boa pergunta, porque nós contámos agora esta história que é tudo muito giro, mas tudo isto só faz sentido se nós, por Maria, nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Claro. E portanto, com a oração e com a nossa proximidade com ela, Sim. aí é que vamos alimentando isto. Então o que é que se fazia? Por exemplo, no seminário, este mês de maio era um mês em que nós rezávamos todos juntos o terço. Não quer dizer que nós não rezássemos o terço nos outros dias, também rezávamos. Era todos juntos, sim. Mas rezávamos todos juntos e normalmente havia sempre assim um seminarista que estava responsável por animar o terço, por escolher os cânticos, os textos e tudo mais. Mas no nosso tempo era totalmente informal, ou seja, não havia noite que não houvesse terço, mas era um que se lembrava e chamava, então, olha, hoje vou rezar o terço ali para o Miradouro. E depois juntavam-se e aquilo ia variando, ou seja, era completamente informal, não era assim uma coisa, nem sequer era litúrgica, ou seja, não era na capela, não era com cânticos, não era com, ou seja, era mesmo como nós rezamos o terço. Juntavam-se e bora lá rezar. Sim, agora vou rezar o terço, vou ali, como é que tu fazes à noite? Eu vou passear, não é? Vou dar uma volta para rezar o terço. Mas também havia isso, ou seja, depois tentávamos que se espalhasse também ao longo do ano todo, principalmente depois na época de exames, que a vida é um bocadinho mais o tempo é mais organizado por nós, por assim dizer, do que depois o dia a dia, né? Mas no mês de Maria havia muito esse hábito, né? De haver um ao outro, né? Em pequenos grupos, às vezes até os padres até estimulavam, olha, vai lá desafiar aquele pessoalmente para rezar o terço com ele, porque sabiam que ele estava assim num momento mais agitado vocacionalmente, ou que estava a precisar mais de orações, mas era engraçado. Mas pronto. Então sim, desculpa, ias contando. Portanto, aí nós rezávamos em conjunto e essa era assim a forma de nós marcarmos. Com padres ou só com seminaristas? Os padres às vezes estavam, outras vezes não estavam, mas esse era assim. Mas digamos que era uma informalidade formal, porque como éramos tantos, acabava por ser preciso organizar de alguma forma. Claro. Então era quem rezava as laudes de manhã, quem era o acólito das laudes, depois preparava. Não sei como é que é agora, se calhar ainda é mais ou menos a mesma coisa, mas depois, isso era no seminário, assim que marcávamos este mês. Mas há muitas outras formas que nós podemos marcar este mês e quem nos está a ouvir pode aproveitar para ter Nossa Senhora mais presente. Por exemplo, para as famílias, sobretudo, que é sempre uma grande riqueza, podem seguir o apelo de Fátima de Nossa Senhora e aproveitar para rezar então o terço em família. E se cá dizem, senhor padre, mas já é muito complicado, nós nunca rezámos o terço na vida e parece que demora imenso tempo e as crianças começam a chorar. Então começamos por uma dezena, não é? Sim. Se não dá uma dezena, então começamos por 3 Ave Marias todos em conjunto, não é? Bom, 3 Ave Marias também passa num instante. Uma dezena, começamos por uma dezena todos em conjunto. Mas para ter então Maria presente e viver este mês. Quando eu era pequenino lá em casa, a mãe dizia para rezar o terço e nós podíamos resmungar o que quiséssemos. Estava dito, não é? Mas pronto. Mas uma das maneiras que ela depois encontrava para tentar acabar um bocadinho com as resmunguices, não é? Tínhamos aqueles pequenos altares, não é? Aqueles oratórios que às vezes depois visitavam as famílias todas e mais não sei o quê. Sim. Então havia ali nós criávamos ali um espaço, um bocadinho de santuário, por assim dizer, não é? Então aproveitávamos esse sinal exterior, não é? Que potenciava um bocadinho essa oração familiar que havia, mas era mais a oração da noite, quando a gente ia para a cama e depois a mãe ia lá rezar connosco ao quarto, mas aproveitava muito esses gestos exteriores, não é? Do oratório, da imagem, não é? Para podermos rezar. E depois, à medida que a gente ia crescendo, já sabíamos rezar à vontade, sem grandes enganos, aquela coisa de cada um reza um mistério, por isso nós éramos 3, mais o pai, mais a mãe, aquilo dava logo... Um para cada. Dava logo os 5, não é? E pronto, e depois ver também o pai a rezar também era bonito, também era bom, não era uma oração de mulheres, para nós rapazes, não é? Então era essa oração familiar, organizar-se assim alguns pequenos gestos, não é? Algumas pequenas estratégias, mas o segredo é, se nós rezamos, naturalmente isso
isso é integrador, isso é entusiasmante, não é uma coisa esquisita ou estranha, não é? Isso, como é que nós vamos propor que os nossos filhos rezem? Rezem primeiro vocês. Claro, e isso é muito mais poderoso. Rezem primeiro naturalmente, por isso depois vai ser o resto vem por acréscimo. Isso é uma coisa que me faz pensar que, de facto, muito mais do que muitas catequeses e tudo, se nós rezamos, é meio caminho andado, não é? Sim. Porque temos esta relação com Deus e estamos a abrir a nossa vida a Ele. E só assim uma mini dica, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, o terço é muito repetitivo. Graças a Deus. Por um lado, graças a Deus, mas por outro lado, às vezes podemos estar a focar muito a nossa atenção em dizer os Pais Nossos e Ave Marias, não é? Sim. Mas a essência de nós rezarmos o terço, nós estarmos a pensarmos naqueles mistérios que dizemos, não é? Primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Então vamos lá ter um momento de silêncio, imaginar-nos então que estamos lá diante de Nossa Senhora, que está a aparecer o anjo, e como é que nos colocamos diante disso, não é? Se fizermos assim já é diferente, que já é de facto uma meditação. Estamos a meditar ao ritmo repetitivo dos Pais Nossos e Ave Marias, mas de facto estamos a ir para além disso, não é apenas uma repetição por repetição. Bem, terço, dezena, pronto, aquilo que conseguirmos, mas de facto acho que é um bom início para marcarmos este mês de Maria. Depois, coisas giras também que podemos pensar em família, podemos pegar, por exemplo, nas partes do Evangelho que falam de Nossa Senhora, em que aparece Nossa Senhora, e dizer, olha, então este domingo vamos ler esta passagem em família, a Anunciação, ou então a visitação de Nossa Senhora. Até porque depois isso fica ligado ao terço também, porque normalmente esses mistérios são também mistérios do Rosário, e por isso depois, se a gente meditar bem esses acontecimentos, da Anunciação, da visitação, da apresentação do Menino Jesus no Templo e coisas parecidas, depois vai ser mais fácil nós meditarmos nesse mistério, rezar Pai Nosso e Ave Marias, porque já o lemos antes, e já o estudámos, já o preparámos, já o rezámos antes. Exatamente, a ter assim um momento também termos diante do texto. Depois, que mais? Por exemplo, há um costume antigo que são as romarias. Isso já é um bocadinho assim, vai ao nível 2, para quem já está um bocadinho mais dentro, se quiser, mas qualquer pessoa pode fazer, que é... Eu acho que é nível 3, mas pronto, assim. Que é 3 porque são 3 terços, não é? São 3 terços. Um para lá, outro lá e outro para cá. Portanto, estabelece assim um sítio por onde se vai andar, até uma imagem de Nossa Senhora, uma capela, qualquer coisa que tenha qualquer coisa relacionada com Nossa Senhora. Reza-se um terço a caminho, normalmente faz-se assim 2 a 2 ou 3 a 3, ou faz-se aos pares ou mais. Reza-se lá um terço diante dessa imagem e depois um terço a voltar. É o rosário completo. É o rosário. Depois, pode-se fazer, nem que seja para quem tem muito trabalho, está a trabalhar todos os dias e parece que não para, que a vida é uma azáfama. Então, olha, antes do trabalho, assim faz-se uma pausa, olha, antes de começar, olha, vou rezar uma Ave Maria, pedir a Nossa Senhora que me ajude ao longo deste tempo de trabalho. Pode ser uma coisa simples assim. Ou então mesmo no sítio onde estamos a trabalhar, ou em casa, na cozinha, ou assim, olha, vou dar assim um bocadinho mais destaque a uma imagem de Nossa Senhora para irmos lembrando dela também, assim ao longo do mês e ter assim um carinho especial. Tudo isto porque ela nos emponta sempre para Jesus. Claro. Quanto mais ligados estamos a Nossa Senhora, mais estamos a Jesus. Sim. Ela é a verdadeira humilde que não é para si mesma, mas encaminha-nos sempre para o Filho, nosso Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca nos engana. Depois, uma das coisas que nós também podemos fazer, já para juntar também um bocadinho à conversa que tivemos no princípio, é não custa nada ir a Fátima. Não custa nada ir a Fátima, ou ir a Vila Viçosa, se quisermos, a nossa Rainha de Portugal, ou todos os outros sítios, não é? Mas pronto, mas aqui nós estamos aqui mais perto, aproveitarmos, ou seja, quem pode, no 12, 13, por exemplo, na 12 à noite, é muito comum nós celebramos aqui missa e depois vamos a voar para Fátima, não é? E dá para rezar o terço, dá para ficar lá na vigília, agora já não há missa, mas pronto, mas há a celebração da palavra, e naquele silêncio, naquele lugar de recolhimento, não é? Assinalar essa também centralidade da nossa vivência, da nossa fé. Aprendemos com a Nossa Senhora a receber Jesus, não é? Que, aliás, acho que é o que eu vou fazer esta quinta-feira, que eu pedi ao Padre Nuno para ficar cá na paróquia, e vou eu com alguns jovens de cá. Estou a cá, sim, claro, sim. Por acaso já há algum tempo que não vou a Fátima assim nos 12 e 13, mas pronto. Mas... Olha, se quiser ir, vai o Padre Nuno e eu fico cá, também vejo pela televisão. Vá. Combinado. Ou vou no outro dia. Bem, para terminar, então Nossa Senhora só apareceu em Fátima, como é que isso foi? Então, queríamos apresentar um livro que nos fala precisamente disto, deste fenómeno das aparições que muitas vezes falamos e é interessante. Este livro foi, acho que saiu ano passado, se não me engano, que vieram-nos cá oferecer e tudo, que é um livro sobre aparições de Nossa Senhora, as aparições da Virgem Maria. As aparições da Virgem Maria, doutrina e história, não é? Doutrina e história. Que é uma edição da Ajuda à Igreja que Sofre, não é?
Sim. Pelo menos em português. Tanto que é, exatamente. Sim. E que, no fundo, é assim uma síntese que põe, primeiro faz o enquadramento do que é isto de aparições, não é? O que é que isso significa? Temos de acreditar nestas aparições que nos dizem que aconteceram ou não, como é que a Igreja as propõe, se é uma coisa obrigatória ou não. E ao mesmo tempo, pois, o que é que a Igreja aprovou? Porque todas estas aparições que aconteceram e que nós ouvimos que acontecem, são sempre depois estudadas cuidadosamente pela Igreja, para perceber se não está a dar um tiro no pé, não é? A propor qualquer coisa como uma aparição e afinal vai haver e espera aí que não, que isto aqui era aqui um charlatão que estava a fazer isto ou aquilo. Este livro contém aquelas que são aprovadas oficialmente pela Igreja de várias maneiras. Contar assim de nome, se foram 9. Acho que foram 9, exatamente. Desde o primeiro século, sim, desde o ano 40, até agora ao século XX. Sim, portanto foram todas essas até aos dias de hoje. E tanto faz um pequeno resumo, não conta a história toda, mas dá os pontos principais. O livro tem 120 páginas, por isso são coisas pequenas, sim. São 5, 6, 7 páginas de cada milagre. Claro, agora um disclaimer, ou vá, como é que se diz? Um spoiler. Claro, está lá a Fátima, não é? Está lá a Fátima, está lá a Lourdes, estão lá aquelas todas que nós conhecemos, assim, as mais... pelo menos assim, as mais oficiais e que sabemos. Sim, mas acima de tudo aquelas primeiras 20 páginas que é um bocadinho explicar qual é que é o enquadramento destas revelações particulares, e que lugar e que peso e que ordem de grandeza é que tem naquilo que é a vivência da Igreja, naquilo que é a mensagem do Evangelho. Sim. Por isso é muito bom. Quem quiser ler, lê-se num instante, até pode ser também cada uma destas 9 aparições de Nossa Senhora, não é? Poder quase fazer uma novena, não é? E ler uma aparição em cada um dos dias até ao final do mês de maio. Pois é. Então vamos lá viver este mês, que é um mês bonito, mais vivido do que falado, não é? Que assim... Sim, então olha, muito obrigado, Padre Mende, por esta sugestão de no mês de maio olharmos para Nossa Senhora também de uma forma se calhar não muito comum, não muito habitual. Recordar que podem continuar a mandar e-mails ou mensagens, como quiserem, para este podcast@paroquiadecascais.org. Nós, por acaso, hoje já podíamos ter aqui uma secção para responder assim, a algumas perguntas que nos foram feitas lá por este e-mail. Talvez então agora, a partir da próxima semana, a gente dê mais atenção, até para as pessoas depois não desanimarem, porque depois mandam para cá os e-mails e a gente depois não diz nada. Mas pronto, mas também já saberem, em termos assim de logísticos, nós normalmente gravamos 2 episódios por semana, mais coisa, menos coisa. E por isso, às vezes, quando nos mandam um e-mail, só passado 15 dias é que a gente vai gravar o episódio a seguir outra vez. Por isso, tenham paciência. Às vezes também pelo tipo de perguntas que nos fazem, a gente espera depois pelo tempo certo, né, para falar, para ter um bocadinho uma certa ambiente, não é? Por isso, mas continuem a mandar-nos sugestões, críticas, mensagens, perguntas, temas que gostavam de saber mais, ou de saber como saber, mesmo as perguntas que os vossos pequeninos vos fazem lá em casa e que vocês não sabem responder ou não sabem como responder. Então olha, vão-nos chateando no bom sentido, não é? É para isso que nós estamos cá e com todo o gosto, e cada vez mais nesta relação próxima, cada vez mais de continuarmos este caminho todos juntos. E hoje e sempre, mas hoje de forma particular, até por causa deste tema, sempre à maneira de Maria, dizendo que sim a Deus e pondo-se a caminho, né? Aliás, esse é o tema agora das Jornadas Mundiais de Juventude. Maria levantou-se e dirigiu-se apressadamente, por isso esta lógica do caminho, de vamos todos juntos, vamos a seguir Jesus, vamos onde Ele nos envia, que aprendemos também com Maria a fazer este caminho. Muito obrigado, o resto boa tarde, saúde. Boa semana. Vamos